Ei, tudo bem? É o seguinte, hoje o nosso assunto é sobre volume financeiro. Gostaria de falar que você já deve ter observado aquele indicador na parte de baixo, certo? E, na maioria das vezes, grandes investidores ou aqueles que fazem análise para day trade, swing trade, procedure trade, ou mesmo criptomoedas, deve ter analisado aquele indicador com várias barras, certo? Esse é o nosso volume financeiro. Como utilizar esse volume? O volume, muitas vezes, é uma informação aí negligenciada pelo analista. Contudo, ele pode fornecer dados importantes sobre a evolução de uma tendência, sendo de alta ou de baixa, certo? Então, é o seguinte, então, primeiramente, deve ser ressaltado que existem duas maneiras principais de identificar o volume. Primeiro, é o volume financeiro, é o volume expresso em reais, dólares ou qualquer outra moeda, certo? E simplesmente mostra o valor financeiro gerado naquela compra ou venda de um determinado ativo, naquele período que você escolher, no tempo gráfico que você está analisando, correto? Temos também o segundo, que é o nosso volume por quantidade. E dentro desse volume por quantidade, nós temos duas subcategorias mais comuns, que pode ser quantidade de títulos negociados de um ativo ou um número de negócios realizados, tá? Eu vou estar minimizando o vídeo para vocês estar visualizando o gráfico melhor, tá bom? É o seguinte, antes de continuar, eu gostaria de pedir para você estar curtindo esse vídeo, tá compartilhando com seus amigos que têm interesse de aprender sobre o volume financeiro e não se esqueça de se inscrever no canal. Então é o seguinte, como eu vou inserir esse indicador, o volume financeiro, no gráfico? Primeiramente, eu vou excluir esse que já está mostrando, aí nós vamos inserir um novo. Inserir indicador. Eu vou digitar na lupa, nesse pequeno espaço que aparece volume, e vou escolher volume financeiro com cor. Olhar aqui na opção para poder estar aparecendo, inserir, certo? O que nós podemos observar? Que o volume financeiro está aparecendo, que são essas barras que estão sendo mostradas com cores brancas, verdes e vermelhas, certo? Eu vou nela, nas barras, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar em propriedades do volume financeiro e vou em parâmetros. Em opções de volume, eu vou escolher a opção de excluir leilão e trades diretos. Por quê? Se você manter sem excluir, ele irá alterar o nosso volume. Observa que o volume agora ele está contabilizando os leilões e os trades diretos que ocorreu. E eu não quero que ele contabilize. Então, eu irei marcar para poder excluir, certo? Observa aqui o volume financeiro, como ele irá mudar a nossa percepção aí da leitura de volume. Pronto. Então, excluir a nossa percepção aí do volume financeiro comparado sem essa marcação já mudou bastante, tá? Então, eu não quero ver esse volume de leilão em trades diretos, então eu vou estar selecionando, vou aplicar e dar OK. Pronto. Aí você vai clicar na barra também. Se você for observar, sem ser ir lá em propriedade de volume financeiro, você clica na barra, vai aparecer também aqui a marcação para você estar excluindo leilão e trades diretos. Eu quero inserir uma média móvel para ter uma ideia aí, um parâmetro para poder comparar quando aquele volume está alterado, está alto, correto? Ou baixo demais. Então, eu vou inserir uma média móvel dentro do volume financeiro e vou colocar a média de 20. Pronto. É essa média aqui que está mostrando. Média, como todos já sabem, ele vai pegar aí, contabilizar 20 barrinhas dessas aí, que ele vai tirar uma média, certo? Do nosso volume. Então é o seguinte, pessoal. Então nós já temos aí como inserir
o volume financeiro da maneira correta no nosso gráfico, tá bom? Então tá, depois nós colocamos aí o volume financeiro. Para que serve, certo? Analisar esse volume de negociação? Ele serve como parâmetro, né? Porque, tipo assim, um ativo sem volume, ele é mais fácil de ser manipulado. Então, existem diversos ativos que não possuem volume algum, correto? Então, se não há compra e venda de forma significativa, como realizar algum trade com uma boa probabilidade? Saber quando não operar é o mais importante que operar. Então, por isso, você deve utilizar aí esse indicador como um avaliador, certo? Para poder conciliar naquelas regiões de referência ou um possível rompimento de um caixote, ou você conseguir identificar um rompimento falso daquele caixote, daquela região de referência que você tem, ou quando realmente há um rompimento verdadeiro. Então, através do volume, você vai conseguir identificar aí, e através do volume, você vai conseguir ter em mente se você deve ou não realizar aquela operação, aquela entrada, certo? E existe aí momentos, né? Tem meses, por exemplo, que tem uma menor liquidez. Exemplo de meses que tem menor liquidez. Por exemplo, normalmente o final de ano, ali dezembro, janeiro, início ali, a liquidez ela cai um pouco. Também tem uns dias com menor de liquidez. Quais são esses dias? É sexta-feira. Sexta-feira, na parte da tarde, o volume cai assim consideravelmente, tá? Então, você deve avaliar suas operações que fazem sentido nesses momentos através do volume financeiro. Quando você não tem aquela liquidez, não tem o volume, aí você deve readequar a sua estratégia para ver se deve ou não efetuar uma entrada, certo? Então, nós temos aí, perceber essa diferença. Uma diferença clássica que nós temos aí entre o dólar e o índice, certo? Se você vai no Superdom, no índice, você vai perceber que tem lotes disponíveis e tem alguns saltos. Ou seja, ele vai definindo alguns lotes por preço, mas acontece de ele pular alguns preços. Ou seja, ele tem pouco volume disponível no preço e por isso que o índice ele acaba correndo mais rápido, ele acaba sendo um pouco mais direcional, acaba ficando mais fácil de ser manipulado. Quando eu falo manipulado, pessoal, eu não estou querendo dizer que isso, tipo assim, está sendo manipulado. A manipulação que eu falo é por causa que tem pouco volume financeiro. Então, qualquer agressão faz com que aquele preço direciona mais rápido. Ou seja, você consegue empurrar para a direção que você quer quando não se tem volume, tá? Então, com pouca agressão e quando se tem um pouco volume, ele já desloca o preço mais rapidamente, tá? E diferente do dólar, que existe a necessidade de ter mais volume. Por quê? O dólar ele já apresenta aí um volume financeiro maior em comparação ao índice. Mas a agressão para movimentar o preço no dólar, ele precisa ali de mais volume, precisa de ser mais agressivo, porque ele possui mais barreiras em seus determinados preços. Então, ele vai precisar ser mais agressivo para poder movimentar ali aquelas regiões de preço, tá? Então, nós podemos estar utilizando aí o volume financeiro para a continuação de um movimento, tá? Como que seria isso? Se nós temos aí uma tendência confirmada, né, diante do gráfico, e aí, seja ela de baixa ou de alta, tá? Mas vamos dar um exemplo que ela seja de alta, correto? Então, se o preço ele está deslocando, está subindo, e o nosso volume está subindo, ou seja, está tendo aí uma confirmação com preço e volume, tá? Então, essa confirmação com volume, ele seria aí um validor, certo? Ele estaria validando as nossas operações, ou seja, seria uma confirmação de entrada naquele ponto de referência naquela região que nós temos. Então,
Quando eu vejo uma pernada com grande volume ascendente, eu posso acreditar em uma continuação dessa pernada, pois o volume confirma essa tendência. Então, quando essa pernada começa a subir, por exemplo, nós devemos prestar atenção se está subindo sem volume. Se está com pouco volume, a pernada que está subindo com pouco volume, ou seja, eu sei que essa pernada é fraca. Então, ele está fazendo uma possível correção, ou poderendo estar fazendo um possível pullback, porque ele está subindo sem volume, ou caindo sem volume, mas como está o exemplo aqui de alta, está subindo sem volume. Então, esse movimento pode estar sendo a correção do preço. Então, por que aquela pernada está subindo desanimado, devagar, está fraco, está sem combustível? É porque não tem volume. Está mostrando que está prestes a acabar, já que não tem ânimo nenhum de estar subindo mais. Se está prestes a acabar essa correção, certo? Pode ser ali, se você tem uma região ali, pode ser um possível confirmação ali de um pullback, certo? Porque ele está subindo sem volume, chegou naquela região de referência, né? Aí pega aquele movimento de pullback. Então ele subiu sem volume, chegou àquela região, está fazendo um movimento de pullback, e aí você vai ter uma pequena confirmação. Então vamos buscar um exemplo para estar mostrando para vocês aí questão de um possível pullback, continuação de movimento de alta e tudo mais. Vamos ver se aqui tem. Aqui, ó. O que nós temos aqui? Vamos traçar aqui, certo? O que nós podemos observar? Que aqui houve uma queda sem volume. Certo? Você vê, existe essa queda sem volume que aconteceu. Correto? Ou seja, o preço ele estava caindo sem volume. Beleza. O que aconteceu logo em seguida? Aconteceu que entrou volume de compra. Se entrou volume de compra, superou ali a nossa média de 20, que é a nossa referência de volume que está alto, está aumentando, tudo mais. E aí nós temos também outra confirmação, que é a nossa média aqui é exponencial de 9, que o preço ele superou, certo? A nossa média aí de 9. Beleza. Então, ele superou aqui. O que nós podemos observar? Que o preço daqui até aqui houve um crescimento. Se houve um crescimento, está mostrando aqui o quê? Uma movimentação de alta que ocorreu. Ou seja, confirmando a nossa tendência de alta. Qual foi essa confirmação, pessoal? Houve uma queda de volume, o preço caindo, e a queda de volume também caiu bastante, ficou aí abaixo da nossa média de 9, que é a nossa referência. Logo após, houve o rompimento do preço, certo? Na nossa média de 9, ou seja, o corpo do candle terminou acima da nossa média de 9, certo? Mostrando aí que poderia ocorrer um possível movimento de alta. E o nosso volume estava confirmando isso, porque ele estava acima aí da nossa média de 20, correto? E isso nós estaremos aí entrando comprado, porque nós já tínhamos aí duas confirmações, o volume entrando e o rompimento do preço na média de 9. Ao decorrer, o que nós podemos observar? Que o volume estava crescendo, estava mostrando força, que era dos interesses dos compradores fazer com que esse preço subisse. Tá? Se você for observar logo após, novamente, olha o nosso volume, como ele caiu. O que isso está mostrando? Olha, Lucas,
Estou subindo, porém estou ficando fraco. Estou perdendo volume, tá? Então fique esperto, porque a qualquer momento ou eu vou consolidar ou eu vou cair. Então me protege aqui. Se você não me proteger, você vai perder essas operações que você efetuou a entrada, certo? Então, pessoal, o que está acontecendo? Essa é aquela famosa exaustão do preço, certo? O que acontece? Ele sobe, mas se o volume está caindo, correto? Como está sendo mostrado, ele está falando o quê, pessoal? Mostrando, olha, o volume está caindo, estou perdendo combustível. Liga o sinal de alerta, porque eu irei cair, tá? Então, você já, pô, o volume caiu, está demonstrando fraqueza na subida. Pô, é um sinal que você já pode estar saindo daquela operação que você entrou, porque está ocorrendo uma exaustão do preço. O que acontece? O preço caiu. Pam. Mas o que nós podemos notar aqui? Que houve essa queda também do volume. Ou seja, opa, ele não tinha força para poder subir, tá? Ocorreu a exaustão, perdeu combustível, tudo mais. Mas aquele gatilho de alerta, ele está caindo sem volume. Então, se você for observar, ele começou aqui, ó, caiu, mas é o nosso volume abaixo da nossa média de 20, ou seja, não está tendo combustível para fazer com que esse preço despenque. Opa! Vamos ficar atento. Beleza. Então, aí podemos observar aqui nosso volume se manteve, né? Certo? Então, e aqui acabou formando meio que um caixotinho. Você pegou o topo lá, ficou aqui o fundo, tal, protegendo. Então ele ficou sambando aqui. Aí beleza, ele chegou num determinado momento que, olha só, a nossa vela, nosso candle ficou negativo, ou seja, mostrando sinal de fraqueza, correto? Porém, o nosso volume financeiro está totalmente positivo. Opa, tem alguma coisa de errado aqui. Por que o nosso volume financeiro está positivo e nossa vela está negativa? Vou ficar de olho. Opa, a próxima vela entrou com volume. E o volume está acima da nossa média de 9. De 20, perdão, pessoal, no volume financeiro. Muito bem. Superou aí, o preço superou a nossa média de 9. Opa, nós já temos duas coisas aí. O que nós vamos fazer? Entra comprar, pessoal, porque superou a média de novo. Houve aí um sinal já de alerta na vela negativa com volume financeiro positivo. No próximo quinto entrou volume bacana aí e o preço superando a média de 9. O que você faz? Você entra comprado. Ah, mas nós temos um caixote. Entra. No pior das hipóteses, você sai ali na máxima ali do caixote se você vê que o volume vai cair. Certo? O que aconteceu aqui? Olha o nosso volume. Ele simplesmente cresceu. Certo? Se ele cresceu, pessoal, olha o rompimento. Onde que já ligou o sinal de alerta, certo? Para onde que ele foi aqui? Então, ele está mostrando para você um movimento de alta que você poderia estar pegando. Então, através dessas análises, você consegue identificar aí para poder estar
entrando num possível movimento para você ficar alerta. Então, por isso que é interessante você estar de olho, certo? No volume financeiro, para você identificar esses movimentos. Então, vou estar mostrando para vocês também o que pega. Olha só, o volume despencou aqui, depois tentou aumentar, mas está fraco, está caindo. Novamente, está te indicando aí que está tendo perda do volume, não vai continuar o movimento. O que você deve fazer? Ou você sai da operação, ou você protege, mas rigoroso, no sentido que se aquele preço despencar, você não perde tanto, porque você já protegeu bastante, porque você já estava atento para poder proteger sua operação, já que você sabia que poderia ocorrer aí, se não entrasse um fluxo comprador para poder continuar um movimento de alta, que esse preço poderia despencar. Então, só para estar finalizando aqui, o que nós podemos observar aqui? Temos as velas lateralizadas, correto? E quando as velas elas não conseguem movimentar além daquilo ali que ela já está fazendo, ou seja, as velas elas ficam laterais, conforme está sendo mostrado. Temos então aqui, ó, essa pequena queda, correto, que está sendo mostrada aqui, ó. Beleza, teve essa queda, volume financeiro caiu. Ou seja, o que nós identificamos? Está caindo o preço sem volume. Tá bom. Houve o rompimento aqui, ó, do preço do caixote dali das velas lateralizadas. O que ocorreu aqui, pessoal? Se você for observar, houve um aumento do volume financeiro dos vendedores, ou seja, está havendo aí um comprometimento dos vendedores, está havendo aí um combustível para fazer com que o preço despenque. Então, os vendedores querem fazer com que esse preço caia. O que o preço aconteceu, pessoal, a partir desse momento? Ele caiu. Mas se você observar, chegou na região de referência que nós tínhamos. Olha o topo aqui anterior, marcação do caixotinho que nós marcamos, né? O que nós podemos notar? Essa movimentação, como que nós chamamos essa movimentação? Quando ele vem testar aquela região, certo? Que houve o rompimento da resistência e agora ele foi testar ali aquela região que ele rompeu aquela resistência e vira um suporte. Esse movimento nós chamamos de pullback, tá bom? Certo? O que eu devo olhar então? Cerca movimento de pullback. Pô, mas tem um volume financeiro dos vendedores, eu não vou entrar porque o volume está grande. Ótimo. Mas, abriu a próxima vela, o que aconteceu? O volume começou a cair. Olha aqui, houve uma queda do volume. E o preço, ele começou a respeitar aquela região de referência que nós temos, que é o nosso suporte. Ou seja, estava sempre terminando acima da nossa região, que é essa linha aí de referência, a nossa linha, colocamos aí a marcação de amarelo. Nosso corpo, o cliente sempre está terminando acima dessa linha de referência. Ou seja, estava ocorrendo um respeito, certo, da região. Aí nós começamos a notar que o nosso volume financeiro, o volume de comprador aqui, ele aumentou um pouco. Opa! Se não temos aí combustível para fazer com o preço despenque, parece que está ocorrendo o interesse dos compradores, colocando combustível, fazer com que o preço suba novamente. Correto? O que você vai observar? Houve aumento, certo? Você vai colocar aqui acreditando que vai continuar o interesse dos compradores fazendo com que o preço suba. O que foi que aconteceu? Entrou o volume e o nosso preço
subiu, tá? Só que chegou lá em cima, devido a esse grande volume que houve, parece ter ocorrido uma absorção, porque o nosso volume financeiro que estava sendo mostrado não corresponde com a nossa vela que está sendo mostrada, tá? Então ocorreu aí uma certa absorção. Então certamente você pegaria aí esse movimento de alta, mas teria saído na proteção porque ocorreu uma absorção. E logo em seguida aconteceu o quê? A queda do volume, tá bom? Então é o seguinte, o que eu quero falar para vocês? Que a importância que tem o volume, a relação direta com a movimentação do preço que tem o volume. Então, quando você perceber as divergências como do volume com o preço, existe possibilidade de traders reais, de entradas, certo? Eu não estou dizendo que toda vez que uma pernada, certo? Por exemplo, uma pernada aí, ela seja confirmada com volume, temos aqui, ó, aumento, confirmação, rompimento, sendo confirmado o aumento do volume, que ele irá subir. Não estou dizendo isso. Ou que simplesmente o volume calou-se, querer ir lá ter uma possível reversão, tá bom? Tudo, pessoal, tudo depende do contexto da leitura que está sendo feito no momento do mercado. Então, de acordo com o cenário apresentado naquele momento, você vai poder observar. Então, o volume, ele é o combustível do mercado. Toda vez que o preço sobe ou desce com baixo volume, você deve ficar esperto, porque é um possível sinal de reversão. Possível, existe uma probabilidade de acontecer. Pode acontecer dele perder o volume e ele consolidar, porque não tem interesse, neste caso, nesse exemplo, não houve interesse, não tem o combustível fazer com que o preço desça, ele vai descer com pouco volume, às vezes ele vai consolidar um pouco, subir com pouco volume, então vai ficar nessa meio termo aí, sem combustível de um dos lados, até que alguém tome a iniciativa, injete combustível financeiro para deslocar esse preço para uma direção. Então, entrando no nível de comprometimento, ou seja, gente colocando de dinheiro, que é o combustível nosso aqui é nosso volume financeiro, ou seja, gente colocando dinheiro, injetando, agredindo, certo? A disposição e vontade para movimentar aquele preço para um determinado lado. Então, se ele está caindo sem volume, beleza, não tem interesse dos vendedores. Mas e os compradores? Está tendo comprometimento para poder fazer com que esse preço suba novamente? Aí você deve aguardar e esperar que tenha esse comprometimento. Então você tem que observar bastante aí, porque através do volume financeiro nós vamos identificar aí o combustível dele para poder pegar aí uma bela de uma pernada esticada, um possível rompimento, que nem aqui, ó, houve esse possível rompimento que ocorreu, nós poderíamos ter pego. Movimento de pullback, está caindo sem volume. Beleza, caiu sem volume, ganhou volume, perdeu o volume novamente, consolidou, o preço está para cima, está tendo a possibilidade de aumento de volume, está entrando um certo combustível, está sendo mostrado, ganhou novamente, e aí sendo mostrado tudo através de volume financeiro, ou seja, está entrando aí, então efetuou a entrada no movimento de pullback com a confirmação do volume financeiro. Eu peguei aqui um movimento de alta com aumento do volume financeiro. Eu saí do trade aqui porque eu percebi que houve uma queda do volume financeiro muito grande. Está tendo uma queda. Está sendo mostrado isso.
Então, são sinais aí que, através do volume financeiro, você consegue identificar aí possíveis entradas ou evitar possíveis perdas naquela região de referência, tá bom? Então, sempre é bacana você estar conciliando aí várias informações naquela região de referência para poder estar entrando, executando uma entrada. Tá, pessoal? Se você gostou desse vídeo, gostaria de pedir um favor para que você possa compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal e curtindo, tá bom? Até mais.